Prezados irmãos e irmãs em Cristo, no último final de semana, quando nós lembramos o Dia das Crianças, falamos aqui sobre os desafios que o ambiente social, o ambiente cultural em que nós vivemos, coloca diante dos cristãos. Os desafios para a vivência dos valores cristãos. Esse ambiente, que é um ambiente cada vez mais plural, onde existem cada vez mais ideias, cada vez mais valores e opiniões diferentes, e inclusive que contrariam os valores cristãos, é bastante desafiador para a fé cristã, para a vivência da fé cristã, e alguns estudiosos, inclusive, chamam esse período de pós-cristianismo. Isso nós falamos na semana passada. Vale lembrar, mais uma vez, que o pós-cristianismo que esses autores tratam não significa o fim do cristianismo, mas significa, isso sim, que a igreja institucionalizada, ela aos poucos acaba perdendo um pouco daquela influência que antes tinha. Gradativamente, a igreja institucionalizada vai perdendo o seu lugar de fala na sociedade, a sua influência sobre os valores culturais, os valores éticos e morais da sociedade. E o cristianismo acaba, aos poucos, sendo colocado, de certa forma, à margem, de maneira muito semelhante, e cada vez mais semelhante, ao que era com os primeiros cristãos. No contexto, no ambiente social e cultural que viveram os primeiros cristãos, e aí nós falamos de Timóteo, falamos da sua mãe, da sua avó, falamos do apóstolo Paulo, naquele contexto, naquele ambiente cultural em que eles viviam, o cristianismo era considerado uma seita, inclusive era perseguido pela religião oficial judaica. Havia perseguição física e perseguição moral. E é por isso que a situação dos cristãos nessa era que nós vivemos pós-cristianismo e cada vez mais presente, inclusive no nosso contexto, ela se assemelha cada vez mais àquela realidade vivida pelos primeiros cristãos. Por isso, os conselhos que os apóstolos nos trazem e os exemplos, como o exemplo de Timóteo e a sua mãe e a sua avó na educação dos seus filhos, tornam-se cada vez mais necessários, cada vez mais urgentes em nossa realidade em que nós vivemos. Temos um mandamento que Deus nos deu lá no tempo do Antigo Testamento, que está registrado em Deuteronômio 6, 6 e 7. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Esse desejo, essa lei de Deus continua presente, continua válida e indica, pode passar o slide ali, Zezinho, continua indicando a responsabilidade que os pais têm na educação dos seus filhos, especialmente na educação religiosa. Quanto mais esse contexto em que nós vivemos se torna plural e muitas vezes hostil aos valores da fé cristã. Por isso, nós podemos afirmar, sim, com todas as letras, e esse é o tema de hoje, que o sacerdócio universal de todos os cristãos começa no lar. Pode passar ali. O sacerdócio universal de todos os cristãos começa no lar. Mas aí você poderia estar perguntando, mas o que é o sacerdócio universal de todos os cristãos? Vamos primeiro entender do que nós estamos falando. Esse é um tema muito presente nos textos bíblicos, especialmente na época da Reforma também. Inclusive nós estamos aí no mês em que celebramos a Reforma Protestante. E o sacerdócio, a ideia, a concepção de sacerdócio universal de todos os cristãos, ela se faz presente nesse debate todo
sobre a reforma, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que é o sacerdócio universal de todos os cristãos? O Novo Testamento, ele traz dois aspectos extremamente importantes sobre o sacerdócio. O primeiro deles, pode passar ali, estava na nossa leitura da epístola desse final de semana. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Isso significa o quê? Que todas as funções que os sacerdotes da antiga aliança, do tempo do Antigo Testamento, tinham, elas se concentram em um único grande sacerdote, que é Cristo Jesus. Cristo é o sacerdote e, ao mesmo tempo, o sacrifício. Se no tempo do Antigo Testamento era apenas o sacerdote quem podia levar, ou quem deveria levar o sacrifício do povo ao altar, Cristo é quem faz isso. E além de ser o sacerdote que leva o sacrifício, ele próprio é o sacrifício quando dá a sua vida na cruz. E dessa forma, Cristo, como o grande sacerdote, é o único intermediário entre Deus e os homens. O grande sacerdote, que na leitura da epístola nos encoraja. Cheguemos com toda a confiança junto ao trono de Deus. Esse é o primeiro aspecto do sacerdócio no Novo Testamento. O segundo aspecto é que todos os cristãos, como pequenos cristos, partilham desse sacerdócio. Como assim? O texto de Pedro, que está ali, claramente nos indica isso. Vocês cristãos, também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, aonde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Cada cristão serve como sacerdote dedicado a Deus. Martinho Lutero, no seu tempo, resumiu isso da seguinte forma: ele diz assim: de posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidades, Cristo divide essas honras e dignidades com todos os cristãos, para que por meio da fé todos possam também ser reis e sacerdotes com Cristo, tal como o apóstolo Pedro escreveu: somos sacerdotes. A referência é justamente aquele texto que a gente acabou de ver. E Lutero continua: isso é muito mais do que ser reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Todos os cristãos. Seguindo, portanto, essa concepção bíblica luterana e cristã, a respeito do sacerdócio, todos os cristãos, sejam eles leigos ou instruídos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, todos eles recebem de Cristo, pela sua obra, a dignidade de serem sacerdotes. Sacerdotes aonde estiverem, sacerdotes lá no seu trabalho, sacerdotes no seu lar. Todas as profissões, para Lutero, e dentro dessa concepção de sacerdócio, todas as profissões são dignas e valiosas diante de Deus. É bem verdade que os ministros, pastores ou bispos, por exemplo, diferenciam-se dos leigos, mas simplesmente pelo fato de terem sido escolhidos para realizar, ou separados para realizar, uma tarefa ou deveres pré-definidos, com o único propósito de que a ordem e a decência seja mantida na igreja cristã. Entretanto, sacerdotes, todos nós somos e devemos ser. Esse é o princípio do sacerdócio universal de todos os cristãos. É justamente por isso que Lutero, por exemplo, lutou tanto para que o povo tivesse acesso à Bíblia.
para que cada um, como um sacerdote de Cristo, tivesse acesso à palavra de Deus, pudesse ler, entender, compreender o que essa palavra ensina. É justamente por isso que também Lutero, na época da Reforma, se preocupou em escrever o Catecismo Menor, destinado aos sacerdotes do lar, o pai e a mãe, para que eles utilizassem esse material na educação, no exercício do seu sacerdócio junto aos seus filhos. É justamente por causa dessa concepção de sacerdócio universal de todos os cristãos que Lutero escreveu tantos outros textos, inclusive também, como eu já falei, o Catecismo Menor e o Catecismo Maior, destinado mais especialmente para os professores e educadores que dariam continuidade também a essa mesma educação religiosa das crianças e dos jovens. Existe, e isso nós poderemos ver em outra oportunidade, talvez mais adiante, quando nós celebrarmos a Reforma, existe uma série de implicações dessa concepção de sacerdócio universal para a nossa vida, especialmente para a nossa vida cristã. Mas hoje eu gostaria de destacar um deles. Um deles que é justamente uma conexão com aquilo que nós falamos na semana passada a respeito da importância da educação cristã no lar. O sacerdócio universal de todos os cristãos começa ali, no lar. O Salmo 127, verso 1, que foi a leitura de agora há pouco, diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não edificar o lar, não adianta nada trabalhar para construí-la. E mais adiante, o mesmo salmista diz: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Em conjunto, esses dois versículos e tantos outros que nós poderíamos mencionar aqui, eles nos lembram que, por serem uma verdadeira bênção, por serem uma bênção no lar, a educação, a instrução e o amor aos filhos é, antes de tudo, uma obra de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. E mais, esses versículos também nos lembram que o lar, a casa, deve ser edificada pelo Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Mas como isso acontece? Como o Senhor edifica a casa? Como o Senhor edifica o lar? É simples, mas ao mesmo tempo desafiador. O Senhor edifica a casa e o lar através dos sacerdotes que Ele colocou no lar. O sacerdócio universal de todos os cristãos. Segundo o falecido professor do nosso seminário, Dr. Martin Wart, os pais não são apenas máscaras de Deus, no sentido de serem autoridade no lugar de Deus para os seus filhos. Mas, continua ele, na realidade, os pais representam a imagem de Deus. E aí ele explica: embora o homem perdesse essa imagem de Deus com a queda dos primeiros pais, no cristão, a imagem começa a ser restaurada pela fé, para atingir a plenitude apenas na ressurreição. Conseguem perceber o que o professor Martin Wart está dizendo aqui? O plano de Deus para a restauração da imagem divina nos seus filhos e filhas passa pela responsabilidade dos sacerdotes que Deus colocou no lar, em cada casa. Olha como ele continua essa citação. Nesse tempo de restauração, a responsabilidade dos pais é exatamente a de representar bem o amor de Deus. Representar bem o amor de Deus. O pai é o modelo do Pai Celestial. A noção de pai
com relação a Deus que os filhos tiverem, ela será moldada nos filhos de acordo com o modelo de pai que a criança tem diariamente diante de si. É verdade, continua ele, que a fé é dom de Deus, que o Espírito Santo nos dá através do contato com o Evangelho, seja pela palavra ou pelos sacramentos do batismo, mas a aprendizagem a respeito da fé, ou então a fé que reflete sobre o seu conteúdo, é moldada, a fé é moldada a partir dos conceitos e das imagens que aprendemos na infância. A criança compreende, diz ele, a criança compreende o amor de Deus quando tem uma relação de amor com seu pai ou com seus pais na família. A justiça e o perdão de Deus são concedidos, são formados, são conceitos formados a partir da justiça e do perdão que as crianças recebem em família, dos pais. O modelo do pai e da mãe são transferidos para a compreensão do Pai Celestial que quer amar, de maneira semelhante a uma mãe que ama o filho a quem gerou. Percebam aí a responsabilidade que nós, enquanto pais, temos, os futuros pais e mães, têm diante de si. As crianças aprendem, em grande medida, imitando, certo? Pode passar ali. As crianças aprendem, boa parte, imitando a família, imitando os pais. Por isso, o modelo, o exemplo dos pais deve trazer aos filhos, na convivência diária, a certeza da ligação pela fé com Deus, com o Eterno, como Deus do amor, como Cristo da vida. Os filhos compreenderão o amor, a justiça e o perdão de Deus quando esses forem vividos também no convívio no lar. Os sacerdotes que Deus coloca no lar. É ali no lar que pai e mãe, como sacerdotes de Deus, são exemplos, e devem ser exemplos de fé, exemplos de amor, exemplos de perdão, porque são esses os padrões que moldarão a personalidade, os hábitos, e farão com que os valores que os seus filhos terão sejam espelhados nos valores que os pais têm, vivem no lar. E vejam vocês, o apreço que os filhos de vocês terão pela igreja também vem da imitação do apreço que os pais têm pela igreja, pela comunhão cristã, pela palavra de Deus e pelo apreço que temos uns pelos outros, pelo amor demonstrado. Por isso, precisamos sempre de novo refletir, pensar bem, pensar de fato com seriedade no tempo e na qualidade do tempo que nós passamos com os nossos filhos. Aproveitar bem as horas de convivência no lar, pensar bem nesse tempo. Será que é tão necessário assim, como nos alerta lá o texto do Antigo Testamento? E às vezes a gente precisa de fato refletir sobre isso. Correr atrás do vento e às vezes esquecer-se das bênçãos que Deus já nos deu no nosso lar, na nossa família, nos nossos filhos. Cuidar bem desse gracioso presente que Ele nos deu é fundamental. Precisamos pensar muito bem como está o nosso relacionamento com Deus. Como tem sido a nossa vida com Deus. Ser um sacerdote no lar não é simplesmente ensinar histórias bíblicas aos seus filhos, isso sim é importante também, mas o lar deve ser, acima de tudo, e acima, talvez, de qualquer coisa, um lugar de exemplo, de aprendizado prático. Porque, afinal de contas, como eu já disse aqui algumas vezes, e volto a repetir, ser cristão é um modo de vida, é um modo de viver, e não uma coleção
de teorias ou de histórias. Ser cristão é um modo de viver. Pense bem antes de terceirizar a educação religiosa dos seus filhos. A escola ou a igreja não tem o mesmo poder de influência que a família tem. Não tem e nunca terá. Talvez seja justamente por isso que Deus, institui o sacerdócio universal de todos os cristãos. E nós precisamos ser lembrados disso. E aqueles primeiros cristãos lá do tempo do apóstolo Paulo, e aí nós citamos semana passada o exemplo de Timóteo, e a sua família, que mesmo desestruturada, tendo apenas a mãe em casa cristã e a ajuda da avó, se dedicou e buscou ensinar e a vivenciar os valores cristãos no lar. A família tem uma série de vantagens para a educação dos filhos, especialmente a educação cristã. Por isso, pensemos bem antes de terceirizar essa educação cristã. E algumas dessas vantagens estão ali. A primeira delas, a família exerce influência contínua, o tempo todo. Nenhuma outra agência, nem escola, nem igreja tem tanto poder e tanta influência durante tantas horas do dia e durante tantos anos na vida de uma criança, na vida de um jovem. Segunda, a família fornece um relacionamento íntimo, familiar, que a igreja e que a escola, por mais que se esforcem, não terão a mesma influência, o mesmo poder, o mesmo relacionamento íntimo. Não terão. É no lar que as crianças recebem o primeiro amor, os primeiros cuidados. Os pais são os primeiros a quem as crianças, os filhos, irão recorrer em busca de amparo, em busca de proteção, em busca de ajuda. Terceiro, os pais possuem autoridade sobre os filhos, não apenas no sentido de serem a autoridade dada por Deus, mas, de fato, usufruem desse privilégio quando ele é bem trabalhado no lar. São representantes de Deus, os pais. Outro, os pais usufruem de confiança dos filhos. Os filhos esperam amparo e orientação dos pais em plena confiança, porque eles são os mais próximos, principalmente nos primeiros anos de vida. É verdade, talvez a gente, com o passar dos anos, perceba que essa confiança foi fraturada, em parte por culpa nossa, talvez, como pais. Que tenhamos um ambiente de confiança no lar. Outra vantagem da família com relação à igreja e com relação à escola, na educação, na família se vive diariamente em situações educacionais que surgem ao natural. O que eu quero dizer com isso? Na escola ou na igreja, por exemplo, os professores, pastores, enfim, precisarão criar situações artificiais para falar ou repassar um aprendizado. No lar, situações concretas da vida acontecem e são oportunidades para repassar o ensinamento, os valores cristãos, os valores da fé para os filhos. E por último, mas não menos importante, os pais conhecem melhor os seus filhos. Podem observar todos os ângulos da sua personalidade, sem fingimento. Os pais sabem, por exemplo, em que circunstâncias os filhos têm medo, se irritam, e podem, por exemplo, detectar oportunidades, ocasiões para aplicar a eles, ensinar a eles, por exemplo, sobre o perdão, de forma prática e não apenas teórica. De forma muito prática, aonde o perdão precisa ser vivido, precisa ser
praticado, onde ele é vivenciado. E o perdão, sem dúvida, continua sendo e sempre será um dos grandes ensinamentos, uma das grandes virtudes, um dos grandes valores para os cristãos. Por fim, que o Senhor Deus nos dê a sua graça, nos dê também o seu perdão quando nós falharmos nessa importante tarefa de sermos sacerdotes cristãos no lar. Nos ajude para de fato valorizarmos, vivermos e praticarmos esse princípio bíblico cristão e que foi também tão bem enfatizado por Lutero na época da Reforma. Aliás, para citar mais um exemplo da importância do sacerdócio universal de todos os cristãos na época de Lutero, foi baseado nessa concepção do sacerdócio universal de todos os cristãos que Lutero lutou contra o poderio do clero religioso na sua época. O clero religioso, os sacerdotes, os bispos, os papas, que se colocavam como as autoridades acima de qualquer coisa para assuntos religiosos. E Lutero vai dizer, não. Cada cristão é um sacerdote, tem direito e deve ter acesso à palavra de Deus, aprender e praticar e viver esse sacerdócio na sua vida cristã. Salmo 127, voltando a ele para concluir. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Cuidemos da educação deles. Que Deus nos ajude. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nossa humana compreensão,